Capítulo 70, 20. Passado simples em inglês, uso do passado simples em frases negativas. O passado simples em inglês, também conhecido como simple past, é um dos tempos verbais mais usados na língua inglesa. Ele é usado para descrever ações que ocorreram e foram concluídas no passado. Neste artigo, vamos explorar o uso do passado simples em frases negativas. Antes de nos aprofundarmos no uso do passado simples em frases negativas, é importante entendermos como o passado simples é formado. Para verbos regulares, o passado simples é formado adicionando-se "ed" ao final do verbo no infinitivo. Por exemplo, o passado simples do verbo work, trabalhar, é work. Para verbos irregulares, o passado simples é formado de maneira diferente e deve ser memorizado. Por exemplo, o passado simples do verbo go, ir, é went. Agora, vamos ao uso do passado simples em frases negativas. Em inglês, para tornar uma frase no passado simples negativa, usamos a palavra did seguida de not e o verbo no infinitivo. Por exemplo, a frase worked yesterday, eu trabalhei ontem, se torna I did not work yesterday, eu não trabalhei ontem. Note que o verbo retorna à sua forma base, ou infinitivo, após did not. Isso é diferente de muitas outras línguas, onde o verbo permanece no passado. Para frases negativas no passado simples com o verbo to be, usamos was ou were seguido de not. Por exemplo, I was at home, eu estava em casa, se torna I was not at home, eu não estava em casa. Note que, neste caso, o verbo to be permanece no passado após not. É importante lembrar que a contração didn't pode ser usada no lugar de did not, e wasn't e weren't podem ser usadas no lugar de was not e were not, respectivamente. Por exemplo, a frase I did not work yesterday pode ser contraída para I didn't work yesterday, e a frase I was not at home pode ser contraída para I wasn't at home. Outro ponto a ser observado é que, em frases interrogativas negativas no passado simples, a ordem das palavras muda. Por exemplo, a frase Did you not work yesterday? Você não trabalhou ontem? Pode ser reorganizada para Did you work yesterday? Você não trabalhou ontem? Da mesma forma, Were you not at home? Você não estava em casa? Pode ser reorganizada para Weren't you at home? Você não estava em casa? Em resumo, o uso do passado simples em frases negativas em inglês é bastante direto, mas requer a memorização de algumas regras. É importante lembrar que o verbo retorna à sua forma base após did not em frases negativas, e que o was ou were são usados com not para o verbo to be. As contrações didn't, wasn't e weren't podem ser usadas para tornar a fala e a escrita mais naturais e fluídas. Finalmente, em frases interrogativas negativas, a ordem das palavras muda. Com prática e repetição, o uso do passado simples em frases negativas se tornará uma segunda natureza.